Olá, queridas, graça e paz. É um prazer estar aqui mais uma vez a convite da Érica e creio que com a permissão de Deus para falar de um assunto que ela me passou sobre a unidade, Sobre nós estarmos em união. E quando ela me fez o convite, assim logo me veio à memória o fato que aconteceu comigo e com a minha família em 2007, quando meu pai foi acometido de uma dengue e necessitou de passar 30 dias internado. Só que nós não sabíamos no início como seria. E eu levei meu pai ali na policlínica, o médico testou que ele estava com dengue e que necessitaria ficar internado porque o quadro estava grave. E mediante isso encaminhou ele para Santo Aleixo. Quando chegamos ali em Santo Aleixo, ele ficou 2 dias internado e depois enviaram ele para casa. Só que não houve melhora, então eu decidi levar ele para o Salgado Filho no Meia. E quando eu cheguei com ele no Salgado Filho no Meia, eu pedi que passassem à frente, porque ele já é idoso e ele já bem debilitado. E aí havia uma fila, grande, naquela época estava também um andaço disso. E as pessoas que estavam na fila deixaram. Quando o médico olhou para ele, que examinou e disse que ele estava com bexigoma, que há vários dias meu pai não urinava, como não haviam visto isso aqui. E ele pediu para retirar a urina e fazer os testes e colocou meu pai na sala de observação, com soro, com outras coisas. E toda hora ele ficava perguntando, cadê o resultado, cadê o resultado? Eu ia lá no 3º andar e nunca estava pronto. Quando eu voltei com o resultado, entreguei na mão do médico, ele jogou assim com uma força muito grande sobre a mesa e eu perguntei, o que quer dizer isso, doutor? Ele falou assim, o que quer dizer isso? Quer dizer isso que o rim desse homem foi para as cacuias, dessa forma. O rim desse homem foi para as cacuias. Esse homem vai passar o resto da sua vida em hemodiálise. Eu falei, é mesmo? Ele disse, sim. E a minha mãe estava comigo ali, colocou a mão na cabeça, desesperada. Eu falei, calma, mãe, calma. E o que me veio à memória naquele momento foi apenas pedir, ligar, para o meu tio pastor de uma igreja. E falei, tio, o caso do meu pai é grave, mas coloca a igreja em oração. Liguei para minha irmã e pedi, olha, coloca a igreja em oração. E nos juntamos todos em oração. A igreja do meu tio, a cristã, a da minha irmã na época era Assembleia de Deus, a nossa Metodista Arliana, e o povo de Deus ele se reuniu em oração num só propósito. E quando foi no dia seguinte, chamaram o nefrologista para avaliar o meu pai, para saber quantas hemodiálise ele iria fazer, como seria o processo. E quando o nefrologista veio, examinou meu pai, olhou, meu pai ficou com aquela bolsa de urina por 3 meses, mas no dia seguinte o que o médico havia falado, que a igreja se reuniu em oração. Meu pai foi avaliado por ele, e o médico virou e falou para mim assim, que disse para a senhora que esse homem tem que fazer hemodiálise? E queridos, isso é o poder da oração. É o poder da união. Quando nós nos unimos, independente de quem é, de qual denominação, de quem seja, quando nós nos unimos num só propósito, Deus atende o nosso clamor. E eu glorifiquei muito a Deus, porque meu pai está com 91 anos, quase 92. Na época meu pai tinha 70 anos. E até hoje meu pai não fez uma sessão de hemodiálise. E isso é um milagre da união, um milagre da oração, quando a igreja se une, num propósito, quando ela se junta em oração, nós alcançamos a vitória. Eu quero deixar aqui para não ficar só em minhas palavras. Em
em Atos capítulo 1, versículo 14, a parte A, que diz: todos eles se reuniam em oração com um só propósito. Que nós possamos ter esse propósito de união, de nos reunirmos com o propósito de orarmos ao Senhor, pedirmos ao Senhor em favor dos nossos irmãos, em favor da nossa igreja. Nós não podemos, queridos, deixar os problemas, as adversidades abalarem a nossa estrutura, abalarem a nossa fé. Nós estamos vivendo tempos aí de muitas preocupações em relação ao nosso país. Mas nós cremos que quando nós nos unimos em oração, quando a igreja anda unida, se andarmos unidos, ninguém irá nos destruir. Ninguém pode contra um povo que ora. Ninguém pode contra uma igreja unida. Então sejamos unidos, queridos, unidos em fé, em oração, ajudando um ao outro. Vamos nos ajudar aos nossos irmãos a ficar de pé. É um segurando a mão do outro. Não vamos deixar ninguém. Vamos continuar unidos, querido, unidos em oração, unidos pelas nossas causas, porque o nosso descanso, o nosso alvo não é aqui. O nosso alvo é alcançar o céu, é alcançar a salvação. Que Deus abençoe cada um de vocês.